Oi, boa noite, eu sou Suelen Militello e eu tenho um recado aqui na Palavra de Deus para compartilhar com você. Nós vamos ler Isaías, capítulo 7, a partir aqui do versículo 2, diz assim: Deu-se aviso à casa de Davi, a Síria está aliada com Efraim, então ficou agitado o coração de Acaz e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Disse o Criador a Isaías: Agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acaz, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. E diz-lhe: Acautelai-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração, por causa destes dois tocos de tições fumegantes. Por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias. Dizendo, esse é o versículo 5. Aí a gente pulando para o versículo 7. Assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco, Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se o não crerdes, certamente não permanecereis. Aqui nesse texto, uma possível guerra, uma invasão comandada por tribos. Aqui se refere à tribo de Efraim, que são povos reunidos e povos da desobediência. E aí diz a respeito da Síria. Nós sabemos que a guerra do povo de Israel contra a Síria, aliás, a Síria contra o povo de Israel, até os dias de hoje, isso acontece. Mas esse texto ele se retrata a respeito disso, de um povo que não está na obediência com Deus e o povo da obediência a quem está sofrendo essas perseguições, está sendo coagido. Aqui é uma coisa muito importante, quando o profeta Isaías recebe esse aviso da parte de Deus para falar com Acaz e acalmar o coração dele. Ele, na sua liderança, temia o que podia acontecer. Mas Deus aqui dava aqui uma palavra de conforto, dizendo que não precisava temer nem desanimar, porque tinha um controle sobre tudo isso, e tudo que estava acontecendo resultaria na destruição, como diz aqui, na destruição desses povos. Muitas vezes nós vemos uma situação de caos, onde nós somos perseguidos, assim como aqui, que o nosso inimigo vem com aliados, com estratégias aparentemente muito maiores do que a gente possa ter, arquitetando coisas contra nós, nos acusando, nos constrangendo. Mas o Senhor, Ele está no controle maior em todas as coisas. E até nos conflitos, e até nas situações de aparente derrota iminente que possa vir, na verdade Deus tem um plano maior para usar aquele momento de conflito a favor de quem está debaixo da sua obediência. Então nós vemos claramente aqui o povo da desobediência e o povo da obediência. E é debaixo dessa palavra aqui nesse momento que nós devemos estar. Porque se estamos na obediência, se estamos baseando a nossa vida nas mãos de Deus, colocando nas mãos de Deus, mas mais do que isso, guardando aquilo que Deus se importa,
obedecendo às suas leis, se amamos e glorificamos o Filho dele, Jesus, e o aceitamos como nosso Senhor e Salvador em nossas vidas. E se nós estamos retos diante de Deus, buscando endireitar os nossos caminhos para se manter debaixo da autoridade de Deus, então estamos na obediência. E se desse modo, ainda que pecadores, ainda que falhos, ainda que errando muito, caindo e levantando, mas se a gente está debaixo da obediência do grande eu sou, do Altíssimo, se a gente está assim, não há o que temer, como diz aqui no texto, porque tudo, em absoluto, tudo, até o que vem para nos afrontar, para nos exterminar, para nos lançar fora de alguma situação, isso coopera para o nosso crescimento, ou seja, coopera para a evolução dentro do plano de Deus. Então, nesse texto, coisas aconteceram com esses povos, destinos foram traçados com esses conflitos. A evolução dentro do plano maior de Deus foi acontecendo, foi progredindo diante desses conflitos, mas parecia que era o fim. Parecia que não tinha jeito aquela colisão. Aquela colisão vindo aquele povo colidir com outro povo. Parecia que estava tudo acabado e Acaz estava pensando justamente isso, por isso que ele temia. Parecia que estava tudo acabado. Assim como em tantos outros conflitos entre os filhos da desobediência e os filhos da obediência. E muitas vezes o cansaço dessas lutas pode fazer com que os filhos da obediência se questionem e pensem: por que é tão difícil? Por que a gente tem tanta perseguição e tanta estratégia para acabar conosco? Por que a gente vê o inimigo se aliar com outros para nossa destruição, para o nosso mal? Por quê? Essa é a pergunta. Por que a gente não deve fazer? Porque, na verdade, nossa pergunta tem que ser: para quê? Para quê? Para nos conduzir a quê que isso está acontecendo? Nós devemos orar quando estamos debaixo de alguma opressão e de algo do tipo, lançar sobre Deus esse conflito, porque isso com certeza está debaixo do controle de Deus, certamente, mas isso pode ser para nos levar para evoluirmos dentro do plano de Deus para a próxima etapa, que ela só acontece com esse conflito que a gente quer tanto fugir, porque aqui Acaz, quando estava no açude, ele temia e que certamente estava querendo fugir daquilo, mas ele tinha que passar. Só que Deus o acalmou, dizendo que não iria acontecer nada, ele não precisava desanimar nem temer. Então tinha um plano maior. Aquele povo da desobediência tinha que ter uma lição, tinha que se destruir, tinha que mudar as coisas ali. Então era necessário aquilo acontecer. E por muitas vezes, quando a gente não pergunta para quê, a gente não entende, a gente fica só se sentindo coitado e vítima e pensando como a casa ali no açude. O que eu faço agora? De novo, outra vez, outra coisa. Todos nós estamos sujeitos a pensar assim, eu e você. Mas se a gente perguntar para o Senhor e falar: ó Cristo, por quê? Aliás, para quê? Me corrigindo.
Pra quê? Qual vai ser a evolução dentro do teu plano com tudo isso? A resposta vem. Certamente a resposta vem. Vem e vai encher nosso coração, vai deixar nosso coração aliviado, e a paz do Espírito Santo vai entrar dentro de nós. Então se mantenha como o povo da obediência. Pergunte para Deus para quê, ao invés de por quê. Ore para Ele, lance também o medo e tudo que você está sentindo, mas espera ouvir a voz de Deus de para quê, qual é dentro do plano maior de Deus, qual que é esse passo que você precisa passar para essa evolução maior, para você chegar na próxima etapa dentro do plano de Deus. Faça isso e se mantenha na obediência, se mantenha do lado do povo da obediência e não vá para o lado do povo da desobediência. Se mantenha na obediência em Deus, para que você possa viver o avivamento, o plano perfeito e contribuir com as coisas de Deus aqui nessa terra. É isso que eu desejo aqui para mim e para você, e que Deus tenha falado ao meu coração, da mesma forma, falando com você, o seu coração, e que você possa orar já sabendo desse propósito, dentro dessa situação de aparente caos, que ela pode ser etapa dentro de um plano maior. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tchau. Fui.